Se tem uma coisa que todo fã de Bleach não tem certeza, e que com certeza gostaria de saber, é quem é o espada mais forte. Afinal, a obra mostrou pra gente que existia uma numeração por ordem de poder, mas também descobrimos que esse nível de poder podia flutuar muito, já que Yami pulava do 10 pro 0 e tanto ele como o Kyoha tinham mais de uma transformação. No fim, tanto o mangá quanto o anime nunca responderam quem era de fato o mais forte, e mesmo com as pessoas fazendo power scaling, ainda assim não há um consenso dentro da comunidade sobre quem era o espada mais poderoso. Desde então, esse é um tema que sempre vai assombrar a comunidade de Bleach até que o Kubo fale alguma coisa oficialmente, ou então que a gente tenha respostas no futuro, até porque existe uma possibilidade mínima do Arco do Inferno trazer respostas quanto a isso. Mas nesse vídeo eu resolvi falar sobre como os aspectos de morte dos espadas mais fortes formam uma representação das etapas da perda e também do pós-vida, e de como que isso pode refletir na ordem de poder de cada um, além das várias pistas que o Kubo deixou no mangá em relação a isso. Afinal, não adianta falar que Bleach é uma obra cheia de camadas que muitos não entenderam, se quando vai analisar os personagens acaba sendo igual o fã médio de Dragon Ball, onde tudo gira em torno de poder destrutivo. É um brincalhão. Isso é um fanfarrão! Sobre esse tema, temos que falar sobre as etapas da perda, a morte em si, o luto, o vazio e a ira, podendo esses dois últimos alterarem a ordem com o passar do tempo ou variando de caso para caso. E os personagens protagonistas desse vídeo são Baragan, Stark, Ulquiorra e Yami. O primeiro personagem que temos que falar é sobre o Baragan, sendo ele uma representação da morte propriamente dita. Afinal, o seu aspecto de morte é a velhice e o seu poder principal é relacionado ao envelhecimento. E fato é que o tempo é algo que condena a todos, já que se alguém não morrer por fatalidade, vai ser pelo tempo. Ou seja, Baragan é essa representação da velhice e da morte causada por ela. Afinal, é a causa de morte que todos estão fadados a passar, seja humano ou não. Afinal, tudo tem um começo, meio e fim, sendo esse fim geralmente por um estado relacionado a tempo elevado. Já em relação a representar uma etapa da morte em si, Baragan é uma representação da própria morte, tanto que isso é bem nítido no design de personagem, que lembra claramente um ceifador ou a figura clássica da morte, o que se liga perfeitamente à sua representação da morte pelo tempo, até porque, no tempo certo, a morte chega para todos. Partindo agora para o Stark, a gente tem uma espada cujo aspecto de morte é a solidão, e aqui é onde entra o luto propriamente dito, sendo esse provavelmente a etapa mais difícil de se lidar, já que é onde se passa pela aceitação da perda de alguém e sendo a solidão uma parte desse processo. Os poderes do Stark geralmente têm uma ligação ou fazem referências com lobos, onde o personagem subverte o conceito do lobo solitário ser um lobo condenado, já que ele é um lobo solitário e é o Espada 1, mas também é uma forma de refletir o maior conflito do personagem. Em Bleach existe a energia espiritual, o Heiryoku, e existe a pressão espiritual, a Heiatsu, onde quanto maior a quantidade de energia de um indivíduo, maior vai ser a pressão que ele consegue exercer. E quando a diferença entre a quantidade de energia é muito discrepante entre dois seres, a pressão do mais forte mata o mais fraco só de se aproximar. Stark possuía uma enorme quantidade de energia e consequentemente uma enorme pressão espiritual, fazendo assim com que os solos mais fracos que se aproximavam dele morriam com o tempo, fazendo assim com que ele sempre ficasse solitário. Stark tem como seu aspecto de morte a solidão, que como eu disse se relaciona ao sentimento de luto, visto que o personagem sempre tentou lidar com esse sentimento ou estado a partir da perda de seus companheiros solos que morreram por estar perto dele. Durante boa parte de sua vida, Stark teve que lidar com a perda de vários companheiros solos que tentaram se aproximar dele, mas acabavam morrendo, fazendo assim com que o sentimento de luto sempre fosse presente. E isso refletiu nos poderes do personagem, que como eu mencionei antes, fazem referência a lobos, e lobos nunca andam sozinhos, estando sempre em alcateia. O imenso poder de Stark é talvez uma forma do mangá representar o luto em si, afinal o sentimento de perda e de solidão em si já são muito difíceis de se lidar, e quando somados formam um sentimento muito grande e até mesmo assustador, o que combina com Stark ser muito forte e a representação da solidão ou do luto. Uma coisa que muitos dizem quando alguém acaba partindo é que o sofrimento não é para quem partiu, até porque quem já morreu não sente mais nada, mas o sofrimento é para quem fica, e é por isso que o luto é algo tão forte, assim como o poder do Stark. Só que Bleach vai além, e o luto não é o final. Após o luto vem o sentimento de vazio, e é aqui que entra o Ulquiorra, que tem como seu aspecto de morte o vazio.
que aqui seria como um estado ou sentimento, ou a ausência dos dois, após o luto já ter passado, sendo um momento de melancolia, onde aos poucos vai se aceitando ou não a perda, para que assim o vazio seja preenchido. O Kyoha também é representação do vazio de Shunya ou Shunyata, e tem um vídeo meu só falando sobre isso, que diz que nada possui um significado, ou seja, não possui uma identidade própria, e ele questiona a existência de sentimentos pelo fato dos humanos darem identidade a esses sentimentos. O vazio do Kyoha é também duas partes de um processo, que podem ter ligação com suas duas transformações, sendo o primeiro um estado neutro, que ainda não se aceitou ou negou a perda de alguém, onde há apenas a melancolia de ainda não ter a total compreensão do que aconteceu, e que se sabe e compreende que alguém partiu, mas não tem nenhum sentimento sobre isso. E o segundo processo eu vou falar mais pra frente. Agora vem o Yami, o espada zero, que representa a ira, que pode ser tanto como uma forma de negação, como também uma forma de tentar preencher o vazio causado pela perda, o que se liga com o fato dele aumentar o seu poder e o seu tamanho, e de como isso, de certa forma, representa a tentativa de preencher o vazio. Yami é um dos espadas que possui o temperamento mais explosivo, tendo sempre um comportamento e uma postura mais agressivos e um poder que cresce conforme ele fica mais bravo, o que é resultado do seu aspecto de morte, a ira. Às vezes como uma forma de negação em relação à perda, ou então de tentar preencher o vazio deixado por ela, o sentimento de raiva é uma forma comum de tentar aceitar o ocorrido ou de tentar preencher o vazio. Mas eis que essa raiva pode dar espaço a um comportamento que é a gula. Quando Yami chega pela primeira vez no mundo humano junto de Kyoha, ele suga várias almas humanas apenas porque ele quis, não tendo razão plausível para isso, apenas para alimentar mais a sua gula, que é uma consequência de sua ira. E aí que tá, a gula do personagem é uma consequência da sua ira que apenas cresce como forma de tentar preencher o vazio. E um ótimo exemplo do que eu tô tentando falar é o Limão Grab, mas para falarmos disso temos que ir rapidamente para a Hora de Aventura e deixar Bleach um pouco de lado. Eu acho que todo mundo se lembra de quando o Limão Grab ficou bem gordo e se tornou um ditador, que foi naquela parte da história que a gente acompanhou o Limão Hope, mas pelo que eu vi, muita gente não sabe qual foi a causa disso. A resposta para isso está no episódio Mais Outras 5 Historinhas, onde vemos dois Limão Grabs brincando com um boneco que eles consideram ser o filho deles. Porém, em uma discussão sobre o que o boneco deveria fazer, eles acabam o derrubando no chão e ele acaba quebrando. Nisso, o Limão Grab original surta de raiva e começa a devorar o próprio irmão. E quando a gente vê ele alguns episódios mais pra frente, quando ele já é um ditador, ele tá muito gordo. E ligando os pontos com o tema desse vídeo, podemos interpretar que a gula barra fome de poder do Limão Grab e a raiva que tornou ele um ditador foram as formas que ele encontrou para tentar preencher o vazio deixado pelo luto. Voltando para Bleach, Yami tem esse lado da gula causada pela ira no seu crescimento de poder, que pode ser uma representação das várias maneiras que alguém pode tentar preencher o vazio da perda quando o sentimento de raiva ou negação não são suficientes para isso, onde a pessoa começa a tentar várias coisas e acaba exagerando e se tornando um comportamento de gula. E eis que então chegamos na segunda parte que eu havia falado que tinha no Kyoha, onde o vazio e a ira, ou a gula, podem entrar em um ciclo. Afinal, alguém pode tentar preencher o vazio com negação ou outras coisas, mas quando isso não funciona, a pessoa retorna ao estado de vazio, se tornando algo cíclico. Olhando por essa perspectiva, fica mais claro porque a história colocava o Kyoha e Yami andando em dupla, justamente pelos aspectos de morte dos dois terem esse ciclo de vazio e preenchimento do vazio. Duas etapas que representam a aceitação ou negação da perda e o pós-processo ou sentimento de luto. O vazio de Kyoha representa, de certa forma, um tipo de aceitação, já que o vazio e a negação dos sentimentos do personagem podem estar ligados a aceitar o ocorrido e não haver remorso ou qualquer outro tipo de sentimento relacionado à perda. Afinal, quem já partiu, partiu, e qualquer coisa relacionada a isso não possui mais algum significado. Sentimentos de remorso ou culpa ou achar que algo pode ser feito para mudar a situação são duas coisas que não possuem significado, visto que a perda é irreversível. E esse tipo de pensamento e atitude se encaixa com o personagem do Kyoha e ao seu comportamento apático. Se olharmos para Ichigo no começo da obra, o Kyoha e Yami são a representação do estado em que o protagonista se encontrava, onde Ichigo tinha uma certa raiva que era uma forma de mascarar o vazio deixado pela perda de sua mãe. O maior problema que Ichigo enfrentava era esse sentimento de vazio, e não à toa, dentre todos os espadas, o Kyoha foi o seu maior desafio, onde aquela luta não era apenas sobre Ichigo salvar Orihime, mas era também sobre Ichigo enfrentando seus fantasmas do passado e se livrando do seu vazio. Com isso tudo, a gente já tem uma noção de qual a ordem de poder dos espadas,
Só que não acaba por aqui, já que esse assunto de espada mais forte tem mais camadas do que você imagina. E ainda falta falarmos sobre as etapas do pós-vida que define de vez quem é o espada mais forte. Dentro desse tópico, Baragan continua a ser uma representação da figura clássica da própria morte ou do ceifador, tanto pela sua aparência quanto pelo seu poder estarem ligados ao tempo e envelhecimento, que são formas naturais de morte comuns a todo ser vivo. Já Stark também passa a ser de certa forma uma representação da figura da morte, porém não de uma forma natural, como Baragan, que representa o tempo, mas sim de uma forma prematura, o que se liga aos lobos que sempre são um tema presente no personagem. Se olharmos para histórias antigas como lendas ou contos de fadas, em alguns casos o lobo é uma figura presente e sempre é uma figura maligna e antagônica, chegando até a ter a fama de lobo mau, alguém traiçoeiro que sempre carrega más intenções. Porém, a figura do lobo pode ter algumas interpretações que vão além de um mero antagonista, podendo ser uma delas a de que o lobo mau é uma representação da morte dentro dos contos de fadas, que está ali para passar um alerta aos espectadores a terem certos tipos de cuidado, ou então podem literalmente perder as suas vidas. Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho são ótimos exemplos disso. Porém, como eu disse, a morte não é o fim, ainda mais quando estamos falando de Bleach, que tem como um de seus pilares o tema do pós-vida. E eis que então nós temos Yami e Ulquiorra, que representam figuras ligadas ao pós-vida. Começando por Yami, é interessante olhar para o significado do seu nome, que lembra a palavra Yami, que em japonês significa algo como escuridão, obscuro ou algo ilegal. E seu sobrenome em espanhol seria algo como amplo ou colossal, o que combina com a Resurrection do personagem, que aumenta junto de seu poder. Por falar em seu poder, a sua transformação lembra um pouco o Pokémon Giratina na sua forma alterada, sendo que o Pokémon é uma referência à besta da Terra, e essa pode ser uma referência que o Yami faz também, sendo ele uma referência a algo do pós-vida, ou seja, a uma besta e ao inferno. Em sua Resurrection, Yami fica com um corpo longo e com várias pernas lembrando uma centopeia, e após aumentar o seu poder, ele fica ainda maior, volta a ter duas pernas, possui chifres na sua máscara Hollow, dois espinhos gigantes saindo de suas costas, além de ganhar uma pelagem vermelha que cobre as suas pernas e cauda. Já o Ulquiorra, em suas duas transformações, possui duas asas negras, sendo o nome da primeira forma morcego em espanhol, mas o mangá complementa com o grande demônio das asas negras, característica essa que fica mais evidente na sua segunda etapa, o que mais uma vez se liga a uma figura do inferno. Tá, mas você deve estar se perguntando, o que o Yami e o Ulquiorra fazerem alguma referência ao inferno tem a ver com a ordem de poder dos espadas? O que isso tem a ver com a história? Como mencionei, Yami em sua primeira forma lembra a besta da terra, porém na sua segunda forma ele parece ter misturas entre a besta da terra e a besta do mar. Além de que suas duas formas podem estar ligadas ao fato de haverem duas bestas na Bíblia, sendo assim uma alusão a figuras que têm ligação com o inferno e com uma etapa do pós-vida. Já o Ulquiorra a gente tem que cavar um pouco mais para entender, começando pelo seu nome, Ulquiorra Cipher, sendo seu primeiro nome uma referência à frase El que Llora, ou aquele que chora, porém é também uma referência à arquiteta espanhola Patrícia Urquiola. Já no segundo nome, as coisas começam a complicar, sendo marinheiro um dos significados que eu encontrei para o seu nome Cipher, podendo ser algo como o marinheiro que chora, o que faz referência a um marinheiro que chora em meio a um enorme oceano vazio, o que pode se ligar a Heiatsu de Ulquiorra ter uma natureza diferente. Quando ele libera a sua segunda etapa, ele gera uma gigantesca e densa Heiatsu, que segundo Ishida, não é necessariamente a mais forte, porém ele descreve sendo muito densa e pesada, comparando a sensação de estar no fundo de um oceano, tanto que no quadro do mangá, vemos Ishida e Inoue bem pequenos e envoltos a um fundo escuro. Outro significado que eu encontrei para Cipher vem de uma palavra semelhante na escrita, porém que eu não sei como se pronuncia, que é essa palavra aí escrita na tela, que em árabe significa nada ou zero, fazendo sentido em relação ao vazio do Ulquiorra e podendo ser um indicativo dele ser o verdadeiro espada zero. Sobre esses significados que eu mencionei e as suas analogias, isso tudo é algo que eu teorizei segundo o que eu encontrei nas minhas pesquisas, tendo em partes algum sentido e em outras não muito. Porém, a que pra mim faz mais sentido é de que Cipher é uma referência ao nome Lúcifer. Isso ganha ainda mais sentido quando vemos as transformações de Ulquiorra, principalmente a sua segunda etapa, onde ele ganha um par de chifres, uma cauda, suas asas mudam um pouco, suas unhas passam a ser garras, além de uma pelagem escura em algumas partes do corpo,
que, se pararmos para analisar, lembram um demônio ou remetem ao próprio Lúcifer. Yami e Ulquiorra são duas figuras ligadas ao pós-vida ou ao inferno, onde pior do que morrer, ou a figura da morte, é você acabar indo para o inferno junto de bestas, demônios, além do próprio Lúcifer, sendo esse um destino pior do que a morte. Eu sei que tem gente que vai falar que o Ulquiorra é um morcego e que é só ver o nome da Resurrection dele, que é morcego em espanhol, e sim, eu sei disso. Porém, o próprio mangá possui uma ênfase na sua primeira transformação, como mencionei antes, tendo o grande demônio das asas negras. Além disso, no terceiro aniversário do jogo Bleach Brave Souls, o Ulquiorra foi o personagem escolhido para protagonizar aquele evento, ganhando um design especial. E não precisa ser nenhum gênio para ver que ele é claramente um anjo, o que fortalece ainda mais essa teoria, já que Lúcifer é também o anjo caído. Tudo bem que isso não quer dizer muita coisa em relação ao cânone da obra, mas fato é que o design do personagem foi feito pelo próprio Kubo, e fazer referência a um anjo fortalece bastante, para não dizer que praticamente confirma essa referência de Ulquiorra a um demônio ou ao próprio Lúcifer. Outra coisa que pode completar essa teoria está no significado do número 4 no Japão, que é morte, ou seja, Ulquiorra não só representa um aspecto de morte, como também carrega um número que representa a própria morte. Além disso, o seu aspecto de morte pode ser uma contraparte à sua Resurrection, podendo o vazio ser também uma etapa pós-morte, onde não há mais nada além da escuridão e do vazio, contrariando assim a possibilidade de um pós-vida no inferno e da presença de Lúcifer, e sendo assim um fim definitivo. Recapitulando as duas teorias, quanto às etapas da perda, nós temos Baragan como a morte em si, Stark como sentimento e processo de luto, Ulquiorra como sentimento de vazio, e Yami como sentimento de raiva ou gula para tentar preencher o vazio, podendo os dois últimos variarem de ordem. Já em relação às etapas da morte e do pós-vida, nós ainda temos Baragan e Stark na mesma ordem, com a diferença de que aqui Stark também é uma representação da morte, porém de uma forma mais metafórica. Já Yami e Ulquiorra remetem a figuras do inferno, um local ligado ao pós-vida, sendo um uma besta e o outro um demônio ou o próprio Lúcifer. Para finalizar o vídeo, vale lembrar que isso é apenas uma teoria e que eu não estou confirmando nada sobre a ordem de poder dos espadas e nem que isso significa que um ganha do outro em uma luta. Você tá sim! Até porque Bleach já deixou bem claro que nível de poder não é garantia de vitória, como por exemplo, o Askin que fez o Ichigo de gato e sapato. Você até pode argumentar que estar no Hueco Mundo aumenta o poder dos Hollows e que a gente não viu todos os espadas lutando lá. Porém, vale lembrar que essa teoria não foi baseada em nível de poder destrutivo, e sim nas possíveis pistas que o Kubo deixou. Então estar ou não no Hueco Mundo não é relevante aqui. Todos se mostraram bem próximos em nível de poder, além de que isso não é tudo, como por exemplo, segundo essa teoria, o Ulquiorra é o mais forte, porém fato é que Stark é bem mais versátil, o que tornaria um confronto entre ambos bem parelho. Mas uma comparação de power scaling já é papo para outro vídeo.